Agora, teve uma treta no final do jogo e o Hulk esculhambou o Luiz Henrique, hein? O Hulk foi falar com o treinador Arthur Jorge do Botafogo depois do jogo. Ele estava sendo filmado e ele falou que o Luiz Henrique tá muita marra e abre aspas pro Hulk, hein? Ele diz o seguinte: ele tem 5 jogos na seleção e acha que é craque. Ele não ganhou porra nenhuma. Ele falou no intervalo do jogo pro nosso goleiro aqui que o nosso time era uma merda. Olha aí, o Hulk falando isso pro Arthur Jorge sobre o Luiz Henrique. Ele deu 5 chutes na seleção brasileira. Eu passei 7 anos na seleção e tenho humildade. Ele tem que correr pra caramba pra respeitar. Foi isso que disse o Hulk sobre o Luiz Henrique. Disse que o Luiz Henrique falou pro Everson, goleiro do Atlético Mineiro, que o time do Atlético é uma merda. Falou que o cara tem 5 jogos pela seleção, ele tem até menos, tá? Eu acho que o Luiz Henrique tem 4 jogos pela seleção. E acha que é craque e deixou claro, ele deu 5 chutes na seleção. Eu passei 7 anos. Olha o clima que o Hulk leva pra final da Libertadores, hein, gente? A rivalidade, ela só vai aumentar, o clima só vai esquentar. Bom, e aí o Hulk chutou o balde, né? Com relação ao Luiz Henrique. Vale a pena a gente deixar claro que o Luiz Henrique, nesse momento, ele tem 1 gol nos últimos 8 jogos pelo Brasileiro, tá? O Luiz Henrique, eu tô lendo aqui, eu fico acompanhando a internet durante o programa. Ele tem 1 gol nos últimos 8 jogos pelo Brasileirão. Mas agora... Oi, fala. Só uma informação. O Luiz Henrique jogou uma garrafa na direção de um segurança depois do jogo. Foi pra súmula e ele foi expulso de campo depois do jogo. Oi. Ele tá fora da partida contra o Vitória, tá? Ou seja, não pode, né? Não pode. O craque do time, o jogador que hoje é o principal jogador do Botafogo, fazer uma lambança como essa, não pode. É muito burro, é muita burrice, gente. O cara é determinante pro Botafogo. O cara é decisivo pro Botafogo. Vai arremessar uma garrafa no segurança quando o jogo já acabou. Tá expulso. No momento que o Botafogo mais precisa dele, pô. No momento que o Botafogo mais precisa do Luiz Henrique, o Luiz Henrique faz um papelão como esse. O Hulk chutou o balde contra o Luiz Henrique, disse que ele tem 5 jogos pela seleção e já acha que é craque, que ele disse pro Everson, goleiro do Atlético Mineiro no intervalo, que o time do Atlético Mineiro era uma merda, e o Hulk ainda falou, o cara tem 5 chutes pela seleção e eu defendi a seleção por 7 anos e eu tenho humildade. Vamos ouvir aí o desabafo do Hulk, olhando na cara do Arthur Jorge, treinador do Botafogo, e esculhambando o Luiz Henrique. Vamos ver. Agora, Arthur Jorge. É uma merda. Primeiro, ele tem 2 jogos, 5 jogos na seleção. Ele acha que ele é craque. Ele não ganhou porra nenhuma. Ele falou no intervalo do jogo. Ele falou pro nosso goleiro aqui, ó. Falou que nós temos uma média. Primeiro, ele deu 5 chutes na seleção. 5 chutes. Eu passei 7 anos na seleção. Eu tenho humildade. Primeiro, ele tem que correr pra caramba, pra respeitar. Besteira isso daí. É besteira. Olha aí, ó. Olha aí o desabafo do Hulk contra o Luiz Henrique. Tem outra coisa também, hein? O Hulk adora reclamar, o Hulk adora brigar, o Hulk é um cara gente boa, eu não conheço pessoalmente, mas muita gente elogia o Hulk, mas o Hulk dentro de campo também é um saco. A gente tem que ser sincero. Também não dá pra levar o Hulk como um santo dentro de campo. Agora, Flávio Prado, ele esculhambou aí o Luiz Henrique, hein? É um clima que vai ficar pesado para a final da Libertadores. Foi engraçado, né? Vou contar pra tua mãe. Foi lá e contou. Falou, vou contar pro teu chefe lá. Foi engraçado isso aí.
É briga dentro de campo, né? Eu acho que é bate-boca dentro de campo, tá tudo certo. Acho que o Luiz Henrique falou isso mesmo. O Hulk também falou para ele umas coisas e tá tudo em ordem. É claro que a carreira do Hulk é infinitamente maior que a do Luiz Henrique, isso é evidente. Mas essas coisas têm acontecido, a gente tem comentado aí, tem algumas situações, né? Recentemente tem o Vinícius Júnior contra o Depou, o Atlético de Madrid, que o Vinícius Júnior chega e fala assim: eu sou campeão da Champions, tá pensando o quê? Ele fala assim: eu sou campeão do mundo, tá pensando o quê, né? A história do Marcelo, que o Gabigol mostrou a tatuagem da Libertadores, ele mostrou da Champions, essas coisas, acho que elas morrem dentro de campo. Pra mim, sinceramente, acho que não leva a nada. Foi engraçado, ele falando pro chefe: eu vou contar pro teu chefe, eu achei engraçado da parte do Hulk. Agora, tem esse lado também, né, de aumentar a rivalidade para a final da Libertadores. Eu sei que é coisa de campo, Flávio, mas agora esse vídeo agora tá explodindo. Óbvio que esse vídeo vai chegar no Luiz Henrique. O Luiz Henrique vai falar: porra, esse cara tá me esculhambando. Vai gerar um clima de rivalidade. Se o Luiz Henrique disse realmente que o time do Atlético é uma merda pro Everson, vai aumentar a rivalidade. Eu acho que pra gente que foi, Flávio? Eu tô rindo, eu acho engraçado isso. Eu acho engraçado. Eu acho que pra nós que vamos ver essa final de Libertadores, isso é uma maravilha. Porque claro, vai aumentar o clima ali, tenso pra essa final de disputa, os dois querendo ganhar. Agora, é algo, Piperno, que pode aumentar esse clima ou nada aumenta o clima de rivalidade para uma final de Libertadores? Só de ser uma final já tem esse clima no ápice de rivalidade. Não, só de ser uma final de Libertadores e com tanta coisa em jogo, né? Primeiro porque é um título imenso. Segundo que o campeão vai jogar dois mundiais, né? Tem isso aí. Mas depois, enfim, então, projeta o clube e tal. Agora, é evidente que, além de tudo isso, esse tipo de rusguinha, de bate-boca e tal, você bota lá um tempero a mais. O Davidson, que então, fingiu que a bola ia sair, puxou a perna, é muito engraçado isso. Assim, isso diverte um pouco mais. Olha, é como aquela história lá dos dois lutadores de boxe que na véspera do grande combate eles aparecem lá para pesagem, aí um encara o outro. De vez em quando um dá uma cabeçada no outro, um empurrão e tal. Mas assim, é um molho a mais. Claro que não vai fazer diferença quando a bola começar a rolar. O negócio é o seguinte também, né? Vamos lá, vamos deixar algumas coisas claras. Primeiro, o Flávio falou, a carreira do Hulk é muito maior. Só que o Luiz Henrique tem a carreira toda pela frente ainda. O Luiz Henrique tem 23 anos. Né? O Luiz Henrique pode ser campeão de Libertadores agora, o Luiz Henrique pode ter uma carreira longa na seleção, o Luiz Henrique pode voltar para a Europa, ele foi até bem na Europa nesse começo. Foi comprado pelo Textor e o próprio Textor disse que o objetivo dele é mandar o Luiz Henrique para algum dos seus clubes na Europa, se o Botafogo não for o campeão da Libertadores. E outra coisa também, Zé Manuel, que aí eu quero saber se você acha que o Hulk tá certo, tá errado, porque o Hulk, ele diz o seguinte: ele deu 5 chutes na seleção. Eu tenho 7 anos e tenho humildade. Também não é um discurso tão humilde assim. Porque ele fala, eu sou o cara. Eu passei 7 anos na seleção e eu sou fã do Hulk. Mas vamos ser sinceros. Na seleção o Hulk não tem história quase nenhuma, gente. Não tem. O Hulk tem história no Porto. O Hulk tem história na Rússia. O Hulk não tem história na seleção. A Copa do Mundo que o Hulk disputou foi a Copa do 7-1. Então, tem aquele negócio também do Hulk tá fazendo um discurso, parecendo que ele é super humilde, e que o Luiz Henrique é um marrento, mas ele tem uma declaração ali meio arrogante também, né, Piperno? Eu passei 7 anos na seleção, ele deu 5 chutes, e também não foi assim, né? O Hulk não esteve 7 anos fixo na seleção. Longe disso. Tem razão, Zé, Piperno, o Hulk nessa briga, ou ele foi tão marrento quanto o Luiz Henrique?
Eu acho que ele podia deixar dentro de campo o que ocorreu dentro de campo. Um cara da experiência do Hulk não precisava, mas eu acho que é de propósito. Pelo que a gente viu dentro de campo, eu sei que o Atlético hoje não tinha o Batalha, não tinha o Júnior Alonso, mas e o Arana? Assim, ausências importantes, o Hulk estava no banco, essa coisa toda, né? Mas assim, o Atlético jogando em casa, ele foi massacrado pelo Botafogo. A bola que não soube fazer os gols, né? Mas assim, foi um domínio de como se o jogo fosse lá no Engenhão, né? E o Atlético estivesse jogando com 2, 3 expulsos. Não era com um expulso só. E no primeiro tempo era 11 contra 11, quase o primeiro tempo inteiro. Eu acho que o Atlético está chegando à conclusão que ele tem que trazer essa final da Libertadores para outro nível. Quem sabe alguma coisa assim. Eu estava vendo há pouco cenas lamentáveis depois ali atrás do gol, né? Que inclusive o Luiz Henrique estava no meio e acabou sendo chamado e foi expulso depois ali, seguranças ali do estádio, seguranças do Botafogo, empurra, grade para lá, grade para cá, lamentáveis as cenas. Agora o que aconteceu dentro de campo, teve um tete-a-tete ali do Barbosa com o Igor Rabelo, que terminou com a expulsão do Barbosa, que tinha cartão amarelo. O Abel deu cartão amarelo para o Igor e cartão amarelo para ele, e o Barbosa foi expulso. Que também teve ali uma confusão. O jogo inteiro tinha Daverson versus Alexandre Barbosa ali. O jogo inteiro. Cara, me parece que o Hulk quer trazer o jogo para uma outra catimba, para um outro nível, pensando na decisão da Copa Libertadores da América. Criando uma rivalidade, animosidade, tentando, sei lá, mexer com os jogadores do Botafogo, que aparentemente já estão com os nervos à flor da pele por causa do Campeonato Brasileiro e que pode levar isso também para a final da Copa Libertadores. Eu vejo mais para esse lado, de que o Hulk esteja fazendo isso pensando, né, nessa final da Copa Libertadores da América, tentando criar um outro tipo de clima para mexer um pouco com o Botafogo, que é mais time e que está jogando mais bola atualmente. Não, e tem outra coisa também, né? Eu sei que para quem tá fora do campo, o próprio Flávio fala que ele adora, eu gosto também, é muito divertido. Para quem tá fora do campo, o Daverson é maravilhoso. O Daverson, porra, é um personagem, é carismático, mas para quem enfrenta o Daverson, ele deve ser insuportável. Porque o Daverson zoa. O Daverson, toda hora que alguém sobe com ele, só no jogo de hoje foram 2 ou 3 vezes, ele bota a mão na cara, faz caretas, aí cai. Porque parece também que aí é só o Botafogo. O Hulk vai lá, esculhamba o Luiz Henrique, pronto, o Luiz Henrique é o vilão. Mas o Hulk é chato pra caramba dentro de campo, reclama doidado do juiz e dos adversários. E o Daverson também é um cara insuportável pra quem enfrenta o Daverson. Pra gente é legal, ele brinca, ele zoa, mas pra quem marca, pra quem tá jogando contra, o jeito debochado dele, também gera uma rivalidade ali. Também gera um clima hostil. Ou seja, não tem bonzinho. E não tendo bonzinho, Fábio Piperno, quem agradece? O Palmeiras. O Palmeiras agradece de braços abertos o Atlético Mineiro. O Palmeiras, além do Atlético Mineiro ter ajudado o Palmeiras a ficar a 2 pontos da liderança, ele gerou a expulsão do Luiz Henrique. O Botafogo não vai ter o seu principal jogador no jogo contra o Vitória. E eu estava lendo aqui, né, uma declaração do Hulk, que ele teria dito para o Marlon Freitas, né, que o time do Botafogo teria ficado irritado com o Atlético Mineiro comemorando o resultado no fim do jogo. Né, que foi um empate. O Atlético Mineiro sabe que prejudicou muito o Botafogo na luta pelo Brasileiro, pelo título. E aí parece que o Hulk disse, vocês queriam o quê? Que a gente deixasse, que a gente abrisse para vocês? Ou seja, Piperno, quem agradece muito, tanto o resultado, quanto as provocações e o cartão para o Luiz Henrique, é o Palmeiras. O Palmeiras hoje está muito perto de repetir o feito do ano passado. E aí eu digo, Piperno, se o Botafogo não ganhar o título brasileiro desse ano, cara, eu acho que dá para considerar aí a maior amarelada de todos os tempos do futebol. 2 títulos muito perto de serem conquistados, o do ano passado ainda mais, e perder esse título para o mesmo rival
Se acontecer, para mim vai ser a maior amarelada da história do futebol, Fábio Piperno. Ah, sim, então, mas aí que tá o negócio. Os jogadores do Botafogo, eles carregam esse estigma, embora a maior parte deles tenha chegado nessa temporada e não tenha feito parte daquela campanha que deixou o título escapar o ano passado. Mas aí o cara veste a camisa e as cobranças começam. Então isso perturba, isso aí atrapalha. Os nervos devem estar à flor da pele, como a gente viu hoje, né, nesses atritos aí de pós-jogo. Não é um negócio fácil de ser controlado, né? Agora, o Botafogo tem que entender que ele depende dele. Mas ele depende dele desde que não ocorram essas bobagens como essa do Luiz Henrique hoje, né? Que acabou sendo expulso e desfalca o time num jogo importante de reta final. E aí, só uma coisa que também escapou, Pilhado, que eu queria falar no início. Essa rodada de hoje é uma das coisas mais imbecis da história de Campeonato Brasileiro, porque, veja, teve data FIFA ontem. O campeonato está na reta final. Se fosse início de campeonato, já estaria errado, mas ok, é início, o prejuízo se dilui. Agora não. Agora é reta final e quase todo mundo teve jogador convocado para a data FIFA. Ou seja, está todo mundo jogando desfalcado. Foi assim com Botafogo, Atlético, com Palmeiras e com todos os demais. O que mostra o quanto a CBF maltrata o próprio produto dela. Então nós vamos esperar o que dessa turma? E detalhe, Palmeiras e Bahia hoje jogaram no mesmo campo do Jogo do Brasil ontem, menos de 24 horas depois. É óbvio que o gramado estava prejudicado. E não é à toa que aconteceu um outro sinal muito importante no futebol brasileiro nessa semana. Segunda-feira, o jogo do Ceará lá contra o América Mineiro e tal, deu 63.908 pessoas no estádio, o recorde do Castelão. A seleção brasileira jogou em Salvador um dia depois com quase 20% dos lugares vazios. Não conseguiram vender. Então o torcedor está mostrando que, mais uma vez, que ele não é bobo, que ele não é tonto. Estão maltratando os produtos dele, a seleção dele, e ele está dando essa resposta não indo. É isso que ele tem que fazer cada vez mais.